Aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje o nosso tema é princípio de Le Chatelier. Esse tema ele está dentro do assunto de equilíbrio químico, que nós abordamos na última aula. Quando nós falamos sobre equilíbrio químico, nós precisamos lembrar que o equilíbrio químico ele está ligado diretamente a processos reversíveis. O que é um processo irreversível e o que é um processo reversível? O processo irreversível ele está relacionado a quando ocorre a possibilidade de acontecer nos dois sentidos. Por exemplo, mudança de estado físico. Você tanto transforma, no caso da água, do estado líquido para o estado sólido, como do estado líquido para o estado de vapor. Ou você começa do sólido, líquido e vapor e pode fazer o inverso. Vapor, líquido e sólido. Então isso é um processo reversível. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na formação da ferrugem sobre uma barra de ferro. Então, toda a parte do ferro que já se transformou na ferrugem, ela não tem como fazer o processo inverso, ou seja, ela é um processo irreversível. Então, nós estaremos trabalhando, através do equilíbrio químico, processos reversíveis. E quando a gente aborda o princípio de Le Chatelier, nós estaremos trabalhando os fatores externos que podem deslocar o equilíbrio de um sentido para o outro. Quando nós falamos sobre equilíbrio, nós relacionamos a igualdade. Algo equilibrado é algo que está igual, seja em proporção de massa, seja em proporção de força, enfim, sempre nós abordamos e relacionamos a um quantitativo de igualdade. Então a questão do equilíbrio, ela vai estar relacionada à questão dos processos reversíveis e esse equilíbrio ele vai estar também ligado à igualdade. Agora, igualdade em quê? Igualdade no momento e principalmente na questão da velocidade de transformação dos reagentes e produtos. Professor, por que reagentes e produtos? O senhor está falando sobre equilíbrio. Exato, equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele está relacionado a um processo reversível, ou seja, uma reação que ela tem a possibilidade de acontecer nos dois sentidos. Então, no momento em que uma reação ela começa apenas com os reagentes. À medida que esses reagentes eles apresentam uma afinidade química e tem o contato, é o momento em que a reação ela inicia e os reagentes passam a ser consumidos e serão transformados em produto. Só que à medida que esse produto ele vai sendo formado, há uma diminuição nos reagentes e há um aumento no produto. Só que chega um momento em que a velocidade que os reagentes se transformam em produto, que nesse caso é a velocidade no sentido direto, vai ser a mesma velocidade que os produtos vão se transformar nos reagentes, que é no sentido inverso. Quando a velocidade no sentido direto for igual à velocidade no sentido inverso, é quando o processo ele atinge o equilíbrio químico. Só que no caso do equilíbrio, não é necessário que a quantidade dos reagentes seja igual à quantidade do produto. Eles podem apresentar concentrações diferentes. Eu posso ter mais reagente do que produto, porém no equilíbrio a velocidade de transformação de um no outro é a mesma. Eu posso ter mais produto do que reagente, mas a velocidade de transformação
do reagente no produto e do produto no reagente também é a mesma, mas eu posso ter também os dois com a mesma concentração. Só que isso não é a condição para que se considere um equilíbrio químico. O equilíbrio ele é considerado quando existe uma velocidade no sentido direto e uma velocidade no sentido inverso, e transformação de um em outro igual. Então, eles vão manter, quando o equilíbrio existe, eles vão manter a mesma concentração. No caso, quando eu falo de concentração constante, não necessariamente igual, mas concentração constante. Mesmo que um se transforme no outro, mas eles vão manter a quantidade que eles apresentam. Mesmo que eu tenha mais reagente do que produto, ou mais produto do que reagente. Mas eles mantêm a concentração constante, não igual de um lado com o outro. Mas esse processo de transformação, apenas o equilíbrio estar condicionado à velocidade de transformação do sentido direto para o sentido inverso. Essa é a condição única quando o equilíbrio ele acontece. Vai ter algumas características que vai indicar a presença do equilíbrio. Aí a gente pode elencar aqui, como por exemplo, manter a concentração constante, a velocidade no sentido direto e sentido inverso é a mesma. Aí sim, isso são os fatores que indicam que está havendo um equilíbrio químico naquela reação reversível. E aí nós vamos abordar agora o princípio de Le Chatelier. Esse princípio ele está relacionado aos fatores externos. Fatores externos são fatores que influenciam, ou seja, algo estar equilibrado. Só que alguma coisa, um fator externo, pode provocar o deslocamento do equilíbrio ou para um lado, ou para o lado dos produtos, ou para o lado dos reagentes. Então vamos estar observando esses fatores. Mas eu vou começar logo falando de algo que participa das reações, mas que não influencia no deslocamento do equilíbrio, que são os catalisadores. Sobre fatores externos, nós temos aqui concentração, temperatura e pressão. São os fatores que influenciam no deslocamento do equilíbrio. Mas o catalisador, ele participa do processo, mas ele não influencia no deslocamento. O que é um catalisador? O catalisador é uma substância que ela acelera a velocidade da reação, porque ela diminui a energia de ativação e faz com que a reação ela inicie mais rápido, porque ela precisa de uma energia menor com a presença do catalisador. Então a velocidade da reação ela é maior com a presença do catalisador. Porém, esse catalisador ele nem vai deslocar o equilíbrio nem para o lado dos reagentes, nem para o lado dos produtos. Então, caso aconteça de um questionamento ou até mesmo uma alternativa, colocando o catalisador como um fator que influencia o deslocamento do equilíbrio, você já sabe que ele não vai influenciar. Os fatores que influenciam: concentração, temperatura e pressão. Também nós vamos ter a presença da luz, que pode influenciar como fator externo, e existem outros também, mas os mais abordados são esses três. Então vamos observar aqui o nosso equilíbrio. O equilíbrio que nós estamos observando aqui é a reação entre hidrogênio, oxigênio e água. Os três apresentam um estado gasoso. Primeira coisa que a gente tem que observar no equilíbrio é se ele está balanceado, tá? Então, nesse caso aqui, nos reagentes, certo? A reação no sentido direto, ela começa da esquerda para a direita. Então, eu sei que a velocidade do sentido direto é essa aqui, e essa é a velocidade no sentido inverso. Porque a reação ela começa com os reagentes. Então, esses daqui
são os reagentes. E H2O é o meu produto. Então a reação ela começou com hidrogênio e oxigênio e começou a formar a água. A pergunta é o seguinte: essa reação reversível, porque ela acontece nos dois sentidos, ela está balanceada? Não. Então é importante que faça o balanceamento. Então nós vamos fazer o balanceamento pelo método da tentativa, colocando coeficientes estequiométricos. Então eu vou adicionar o coeficiente estequiométrico 2 aqui e vou colocar coeficiente estequiométrico 2 na frente da água. Agora nós temos uma equação balanceada. Tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios no lado dos reagentes, 2 vezes 2, 4 hidrogênios no lado do produto, 2 vezes 1, 2 oxigênios no lado do produto e 2 oxigênios no lado do reagente. Então, nós temos agora uma reação balanceada. Outra coisa, ela trouxe o valor de ΔH. Esse valor de ΔH, só lembrando a vocês, então o valor de ΔH aqui, ele vai estar indicando se essa reação ela é uma reação endotérmica ou ela é uma reação exotérmica. Então, quando é que eu vou saber se uma reação ela é endo ou ela é exotérmica? Olha só, ΔH, quando ele apresentar um valor positivo, significa que ele é um processo endotérmico. Ou seja, para que a reação ela aconteça, ela precisou absorver calor. Se o valor fosse negativo, ou seja, menor que zero, a reação indicaria aí um processo exotérmico, ou seja, liberou calor. Só que, professor, tem o seguinte, eu tenho dois sentidos. A reação ela acontece no sentido direto e ela acontece no sentido inverso. Então, esse valor de ΔH, ele está relacionado a qual sentido? Muito bem. Essa observação ela é fundamental. Toda vez que o valor de ΔH for apresentado, ela está relacionada ao valor, à velocidade no sentido direto, ou seja, reagente, produto. Então, se a velocidade no sentido direto, ela é endotérmica, certo? Ela é endotérmica. Então, isso significa que a velocidade no sentido inverso, ela vai ser exotérmica. Então, essa observação ela é fundamental. Por quê? Quando nós formos observar a influência da temperatura, então a gente vai saber para onde o deslocamento está indo. Tá certo? Outra coisa importante é o balanceamento, porque no balanceamento você vai saber onde está o menor e o maior volume. Tipo, os reagentes eu tenho 2 mol de H2 e 1 mol de O2, enquanto no produto eu tenho apenas 2 mol de H2O. Então, aqui nos reagentes está, nesse caso aí, está o maior volume. Então, eu tenho aqui maior volume. E aqui no produto eu tenho o menor volume. Agora eu posso entender como é que vai acontecer o deslocamento. Vamos lá, começando pela concentração. A concentração tem duas observações aqui. Tem a adição e tem a remoção. O que é que isso significa? Quando eu adiciono um dos participantes do equilíbrio, por exemplo, se eu adicionar mais hidrogênio nessa reação, o deslocamento vai acontecer para qual sentido? No sentido oposto. Então, quando fala sobre adição,
o deslocamento ele acontece no sentido oposto. Se eu adicionei hidrogênio no lado dos reagentes, o deslocamento vai acontecer no sentido de formação de água, sentido oposto. Se eu adicionar, por exemplo, mais gás oxigênio, o deslocamento vai acontecer no sentido oposto. Então, ele vai acontecer no sentido de formação de mais água. Porém, se eu adicionar mais água no processo, para onde o deslocamento vai acontecer? No sentido oposto. Então, ele vai vir no meu sentido. Ou seja, ele vai produzir mais H2 e O2. Se você quer influenciar a produção de um dos três, aí você vai, usando a concentração, você vai adicionar em um dos lados, ou você pode remover. A remoção, ela faz com que o deslocamento aconteça no mesmo sentido. Por exemplo, eu vou retirar aqui, eu vou remover hidrogênio do equilíbrio. Então, o deslocamento vai acontecer no sentido em que eu retirei o participante, seja reagente ou produto. Se eu tirar hidrogênio, o deslocamento vai vir no sentido de onde eu retirei. Se eu retirar oxigênio, o deslocamento vai vir no sentido que eu retirei. Se eu retirar água, o deslocamento vai vir no sentido que eu retirei. Adicionar, o deslocamento é no sentido oposto, retirar no mesmo sentido. Temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o deslocamento vai no sentido endotérmico. Qual é o sentido endotérmico aqui? É no sentido direto, esquerda, direita. Se aumentar a temperatura, o deslocamento vai para o sentido de formação de água. Mas se eu diminuir a temperatura, ele se desloca no sentido exotérmico, que é o sentido inverso. Se eu diminuir a temperatura, o deslocamento vai vir no sentido de formação de hidrogênio e oxigênio. E pressão. Se eu aumentar a pressão, é um fator externo, ele vai se deslocar para o lado de menor volume, ou seja, menor volume é onde eu tenho a menor quantidade. Então, ele vai se deslocar no sentido direto, que é onde eu tenho a água. Se eu diminuir a pressão, ele se desloca para o maior volume. O maior volume está aqui nos reagentes. Então, ele vai se deslocar para o lado do hidrogênio e do oxigênio. Então, galera, aqui nós temos a finalização dos princípios de Le Chatelier, explicando como é que acontece a influência da concentração, temperatura e pressão, e mostrando para vocês a influência de cada um em um equilíbrio, estando ele balanceado. Espero que vocês tenham curtido essa aula e compreendido a influência da concentração, temperatura e pressão, e lembrar que o catalisador ele não influencia no deslocamento do equilíbrio. Então, galera, até mais, forte abraço e até a próxima aula.